Morning Show. Olá, bom dia, Paulinha. Tudo bem com você? Oiê, tudo bom, Ed? Vamos nessa, programa hoje interessantíssimo, hein? Tô bem animado para essa edição do Morning Show que entra a partir de agora no ar. Bom dia, Brau. Bom dia, Ed. Tudo bem com você? Tudo bem. Aguardando aí ainda a aterrissagem de dois integrantes que devem estar em alguma nave espacial que pode estar presa no tráfego aéreo. Muito provavelmente. Vocês sabem como é o tempo aqui em São Como Paulo, é o tempo né, aqui em São Paulo. Choveu, Um parou. negocinho para o aeroporto. Para tudo. Olha só, tô animado com o programa porque hoje a gente recebe meu camarada Casé Pessini, apresentador de televisão, à frente da Liga, apresentador dos Incríveis, meu companheiro de longa data da MTV. Bom dia, Casé. Já vou dar os bom dia aqui logo de cara. Bom dia, Edgar Piccoli. Bom dia, equipe do Morning Show. Bom dia, ouvintes aqui da Rádio Jovem Pan. Um grande prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite, Edgar. Muito bom estar recebendo você, Casé. Vinícius Feitosa também, que é da ONU. Tudo bem, Vinícius? Bom dia. Bom dia. O Fernando também, o Bissacô. Tudo bom, Fernando? Bom dia, tudo bem? Olha só, estamos aqui com o John também, Beiazzo, e o Ocean Henry. Acertei o nome? Ocean Henry. Ocean Henry. Bom dia, John, tudo bom? Bom dia, tudo bem. Olha só, o tema é sobre os refugiados aqui no Brasil. A gente debate isso daqui a pouquinho no programa, que também traz o nosso quadro Show de Bola, Show de Horror e a nossa terapeuta sexual, que vem todas as sextas-feiras esclarecer dúvidas e responder perguntas da nossa audiência, Paula Napolitano. Fica pra conferir, o Morning tá só começando. Jovem Pan Morning Show. Você pode mandar aí a sua dúvida, sua pergunta sobre relacionamento para Paula Napolitano responder pelo nosso Viber. A gente também abre o 0800 777 1009 para você tirar a sua dúvida, fazer a sua pergunta. Quem é que não tem, né, uma pergunta relacionada a sexo, né, Paulinha? Sempre, muitas Sempre dúvidas tem. sobre sexo. Sempre tem uma dúvida, né, Brau? Olha, As pessoas querem saber. tem muitas imagens na cabeça, quero saber se elas são reais. Fantasias. Podemos conversar com a Paula sobre isso também. Isso logo mais no Morning Show. O programa sorteia para quem participar pelo Viber um kit com uma caneca e uma camiseta aqui do programa. Vamos em frente, olha só. Hoje aqui eu vou abrir o debate, como já ficou claro aqui, sobre o tema refugiados, além de um assunto que diz respeito à jurisdição, à política e às relações internacionais entre as nações. É uma questão humanitária. Até o ano passado, 59 milhões e meio de pessoas estavam fora de seus países de origem em razão de conflitos, guerras, violação dos direitos humanos e perseguições de diversas ordens. A maioria desses, entre deslocados, refugiados, requerentes de asilos, é de crianças. O outro lado que nos diz respeito a esse assunto é que desse total, 86% estão em países que ainda se desenvolvem, como é o caso do Brasil. O que fazem essas pessoas ao chegarem por aqui? Como são tratados? Para onde vão? Quais são os seus direitos? Para conversar com a gente sobre esse tema, estão aqui no nosso estúdio da Jovem Pan, como eu já introduzi aqui, o Vinícius Feitosa e o Fernando Bissacô, que são membros do Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Meu amigo Casé Pessini, o apresentador do programa A Liga, da televisão Bandeirantes. E, inclusive, o Casé tem uma experiência, um testemunho interessante da matéria que fez viajando para o Acre, cobrindo ali a chegada de refugiados haitianos aqui no Brasil, e conta da sua experiência também, além, é claro, do John Beiazzo, congolês solicitante de refúgio, e o Ocean Henry, eu vou acertar seu nome ainda, gente, que é refugiado nigeriano que está aqui no Brasil. Pessoal, bom dia, é um prazer receber vocês aqui para falar de um assunto tão importante para a gente. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, vamos lá, vamos começar com eu acho que o Fernando e o Vinícius podem dar pra gente uma visão geral, né, do o que acontece com o refugiado que chega ao Brasil, independentemente pela via pela qual ele chegou, se pelo mar, enfim, pelos aeroportos. O que acontece com o refugiado chegando aqui no Brasil, e se tem algum regimento com base legal em que eles são submetidos ao chegarem em outras nações? Bom, o contexto hoje do Brasil está muito inserido no contexto internacional que a gente está vivendo. A maior crise humanitária, como você falou, 59,5 milhões de pessoas são deslocados internos, refugiados, solicitantes de refúgio.
E isso significa dizer que uma em cada 122 pessoas no mundo foram forçadas a sair dos seus lares por situações, por perseguição, pelos conflitos e pelas guerras, enfim. O Brasil está inserido nesse contexto e o número de refugiados, solicitantes de refúgio aqui no Brasil tem crescido cada vez mais. Nós temos um número muito expressivo hoje. Só no ano passado nós tivemos mais de 11 mil solicitantes de refúgio aqui no Brasil, e a maioria deles aqui em São Paulo. Então, o Brasil ele tem um compromisso internacional de proteção dessas pessoas, de acordo com a Convenção de 1951 para o Estatuto dos Refugiados e com a própria Lei dos Refugiados. Nós internalizamos a Convenção a partir da Lei 9.474, que é uma lei que trata da proteção do refugiado e dos procedimentos de como que a pessoa vai ser considerada refugiada a partir de chegar aqui no território. E fala sobre parâmetros, né, posteriormente da integração. E imediatamente na chegada, Vinícius, a pessoa já está sob o cuidado do Estado do país em que ele chegou, é isso? O Brasil tem o compromisso de imediatamente na chegada dar o acesso ao asilo, ao refúgio, que é universal e também feito de maneira gratuita. E isso, o próprio refugiado já vem... chega e se apresenta, olha, eu estou vindo aqui, eu sou um refugiado, é esse o procedimento, queria saber a parte prática, entendeu? Existe um contato anterior, de repente através da ONU, não sei, ou não, a pessoa, enfim, pode estar numa situação onde ela, de repente, teve que vir e ela chega aqui, qual que é a abordagem que ele faz? É ali no momento da chegada, quem essa pessoa procura, como que acontece isso a forma prática disso? Bom, primeiro, meu nome é Fernando, obrigado pelo convite ao Acnur, é um prazer pra gente estar aqui com vocês. Tentando ser sucinto a pergunta, acho que é bem variado. Algumas pessoas chegam já cientes desse direito que ela possui, devido ao direito internacional e os compromissos que o Brasil firmou nesse cenário, de poder solicitar refúgio. Muitas vezes a pessoa não sabe desse direito. Ela está numa situação de sair do seu país num caráter de emergência, de uma perseguição. Sempre vale frisar que é uma perseguição não por um crime que ela cometeu, mas por um crime que ela está sofrendo, né, com relação aos seus direitos como ser humano. E ao chegar aqui, às vezes ela não sabe, ela veio vamos dizer, entre aspas, na correria para o Brasil. E aí, chegando aqui, ela tem que reportar para alguma autoridade o seu interesse em ficar e explicar a sua história. Quando ela já sabe essa palavra refúgio, ela já é encaminhada à Polícia Federal, o Ministério da Justiça e as organizações de sociedade civil fazem essa análise do caso da pessoa e concedem ou não o refúgio a ela. Vale a pena colocar também que para o cara pedir o refúgio, ele tem que estar fora do país. Não é um processo que ele inicia no anterior, país em né? que ele está, entendeu? Ele saiu do país dele justamente por conta da perseguição e aí em algum outro país em que ele se encontra, ele pede o refúgio. E o que o Fernando colocou é muito interessante também, porque a palavra refugiado assusta as pessoas, né? Inclusive os próprios solicitantes de refúgio não gostam desse termo, porque o brasileiro entende como o cara é fugitivo. Refugiado não é fugitivo, o cara não é um cara que está fugindo porque cometeu um crime, fez alguma besteira, assaltou, matou, não é nada disso. É o cara que está sofrendo uma perseguição, está com a sua vida ameaçada por conta de algum conflito, por conta de religião, por conta de orientação sexual, enfim, uma questão social. E ele chegando aqui, ele recebe uma documentação? Existe algum documento que o apresente como um solicitante, enfim, ou um refugiado? Sim, o procedimento a pessoa chegou aqui no Brasil, para pedir refúgio ela vai à Polícia Federal, que é a autoridade migratória, e aí ela faz a solicitação do pedido dela de refúgio lá. A partir daí ela vai receber um protocolo provisório, que vai ser um documento que vai valer enquanto ela é o solicitante, enquanto o procedimento dela vai ser julgado ou não pelo Comitê Nacional de Refugiados, que é um órgão do Ministério da Justiça. E ela estaria habilitada a partir desse protocolo já a exercer profissões, trabalhar aqui legalmente? Ou tudo bem, existe aí, eu acho que o Casé colocou o preconceito com o termo, né, refugiado, né? As pessoas ainda desconhecem muito e acreditam que refugiado é, como você disse, é um criminoso que vem para cá fugindo do seu local e não uma pessoa que busca uma segurança, uma integridade física e uma segurança em outros lugares
pacíficos, né? Então, eu pergunto porque existe uma situação ainda vulnerável, mesmo que com o documento em mãos, e eu queria que vocês dissessem pra gente, depois eu quero ouvir a experiência do Unshin e do John, no que diz respeito a condições de trabalho, né? Porque muitas vezes essas pessoas chegam aqui precisando trabalhar e gerar uma produção na vida, que eles acabam até se submetendo a situações que podem incorrer em situações análogas à escravidão, Sim. em situações difíceis de trabalho. Queria que vocês falassem um pouco isso, depois vou ouvir a experiência deles. Vou interromper, hein? Eu sou um cara chato pra caramba. Antes do Fernando e do Vinícius, do Aquinu, falarem sobre essas condições, são as pessoas, evidentemente, mais embasadas para falar isso. Só queria fazer uma parte com relação ao protocolo que você perguntou, o documento que o Brasil entrega. O Brasil é um país incrível. Eu amo o Brasil, os brasileiros têm uma compaixão sensacional e o Brasil está realmente indo contra uma série de questões que estão acontecendo na Europa, por exemplo, os países se fechando e o Brasil está recebendo as pessoas. Ao mesmo tempo, o Brasil é meio bagunçado. Então, o protocolo, eu estou amassando esse papel para ficar muito claro para vocês que o protocolo que os caras recebem é um papel acima. É um papel... É um papel assim, que eu amassei, entendeu? Que parece um xerox assinado meio esquisito. Aí o cara chega com isso para abrir uma conta no banco, não consegue abrir. Os caras não acreditam que o papel é um documento válido, oficial da República Federativa Brasileira. Não é, meu. Mas é um papel como esse. Então é uma vergonha. O Brasil realmente precisa mudar esse um pouco, papel, na minha percepção, precisa mudar isso. Esse papel não é a chamada RNE, né? Que é o Registro Nacional de Estrangeiros, né? Não, e que não seja de nenhum deles, porque senão você pode amassou. amassar a presença deles aqui, é sacanagem, hein? Mas isso Então, mas isso também mostra uma outra coisa, que é a falta, o De governo não informação. passa informação para quem poderia empregar, então. Não passa informação. Porque a gente pros bancos. desconhece. Ou passa informação e não chega, na verdade, entendeu? Então é assim, o Brasil realmente precisa se organizar para poder ajudar, para conseguir executar esse plano de ajuda humanitária. Vamos ouvir então a experiência do Unshin e do John sobre isso. Quando vocês chegaram aqui no Brasil, como é que foi vocês para arrumar um trabalho? Se vocês trabalham, têm uma atividade profissional regular, como é que foi a experiência de vocês? Há quanto tempo você está aqui, Unshin? Então, estou aqui há 1 ano e 7 meses já, quase 2 anos. E você atua em que área? Você trabalha em que área? Então, cariamente sou artista, então estou fazendo música e tipo Você é músico? músico mesmo. Uhum. E você, John? Eu estou aqui já 1 ano e meio. Eu trabalho como eletricista aqui. Eletricista. E vocês chegaram e já conseguiram, através desse protocolo que o Cazé se referiu, esse documento, já um emprego, um trabalho numa empresa ou para, enfim, trabalhos particulares? Então, na verdade, aquele protocolo mesmo vai ajudar você a conseguir uma carteira de trabalho, que é muito importante. Então, com essa carteira de trabalho, você vai conseguir um trabalho. Então, só que na outras áreas, tipo, abrir uma conta no banco, muitas pessoas não, tipo, eles têm mau entendimento sobre a mesma protocolo mesmo. Então, eles não sabem quais são os poderes que aquele protocolo tem. Sim. Entendi. Então, primeiro, eles conseguem tirar a carteira de trabalho com esse protocolo e aí facilita essa procura ao emprego, né? Mas até o banco, às vezes, não sabe que com esse protocolo eles poderiam abrir uma conta e tem uma série de direitos. Eu queria saber quais direitos são esses, além de, por exemplo, abrir uma conta. Inclusive a conta, para você ter uma ideia, esse número do protocolo, existe um número no protocolo e tal, que teoricamente seria usado como sendo o número de identificador da pessoa. E não cabe para abrir os files lá do banco e tal, não cabe. Não tem campo para ser preenchido no tamanho do número. O que é um contrassenso. Mas é uma tragédia. É um contrassenso. Sim. O protocolo provisório, ele vai dar direito ao solicitante de refúgio ter um número de CPF e uma carteira de trabalho. Provisória, né? Durante a validade do protocolo. Então, o solicitante de refúgio, enquanto ele tem o seu processo, o seu procedimento, né? O seu pedido processado, ele vai ter direito a esses 2 documentos. A partir do momento que o Brasil declara que ele realmente tem a condição dele de refugiado, ele vai ter direito a dar entrada no RNE, como você falou. Mas, já a partir do primeiro momento que ele tem os primeiros documentos, o protocolo provisório, o CPF e a carteira de trabalho, ele tem acesso ao sistema público, como todos nós brasileiros. De saúde também, né? De saúde também.
E vale a pena colocar, porque muita gente... Isso é uma das questões que realmente geram uma certa dúvida na população, né? Os caras falam, pô, esses caras vêm para cá e vão usar nosso sistema de saúde, esses caras vêm para cá e vão usar nossa educação pública e tal. Mas vale a pena a gente colocar que essas pessoas que vêm para cá, e mesmo aqueles que ainda não conseguiram a carteira de trabalho, têm uma dificuldade, enfim, de ter tudo regularizado, as pessoas estão pagando imposto, porque a gente mesmo, o brasileiro, esquece que a gente paga muito mais imposto quando a gente consome produtos e serviços do que quando a gente recebe o imposto de renda, né? Aquela participação que é tirada, enfim, para o Estado por conta do trabalho que a gente faz. Qualquer coisa que se consuma, você tem um imposto embutido. Então as pessoas estão consumindo e as pessoas estão vivendo aqui e as pessoas estão contribuindo com os gastos do Estado. Deixa eu tocar nessa questão do preconceito, perguntar por John e por Ocean se eles, como é que eles foram recebidos, se sentiram esse preconceito em função até de uma reação de pessoas que podem achar, não, vem aqui, vão roubar o nosso emprego, ou vão ocupar as nossas vagas, ou vão inflacionar o mercado, enfim, várias questões que podem gerar um preconceito em cima de quem está chegando. O brasileiro né? É caloroso. Agora, mesmo, né? A gente fala que recebe bem, às vezes não é. Não, mas é bom lembrar que muitos dos que podem, porventura, reclamar, fazem parte de uma linhagem de colonizadores do Brasil, que vieram aqui. O Brasil é um país historicamente misturado, um país que se formou através de diversas culturas e que num momento como esse, quem tem o preconceito é incapaz de perceber a contribuição que esses outros povos também podem trazer e que somam dentro da nossa cultura miscigenada, né? Como que foi para vocês a chegada aqui? Vocês sofreram algum preconceito? Ok. Quando a gente chegou aqui no Brasil, vai procurar primeiramente o documento protocolo. E depois do protocolo, vai procurar carteira para conseguir um trabalho. Mas esse documento, carteira, é só documento para falar documento, mas vale nada. Não vale nada. Não vale nada na todo lugar. Uhum. Mesmo na empresa. Outra empresa, se você conseguir emprego, e depois, quando você vai mostrar o protocolo, vai dizer, que é isso? Nem conhece. Não né? conhece? Cadê o documento do protocolo? Complicado. E a gente trabalha. Então, esse é o protocolo. Se o Brasil acha que ele pode colocar ganha provisão. Estamos aqui conversando com os refugiados, o congolês John, o nigeriano John, o Congo... Eu acertei ou não? Calma, agora, vai. Tanta gente aqui. Vamos lá. Então, nigeriano, o Chen. Nigeriano, o Chen e o congolês John. Boa. E também o Vinícius e o Fernando, que são da Acnur, né? E o Cazé. O português Cazé, o colonizador português. Luso brasileiro, Cazé Peçanha. Você sabe que o meu avô, ele veio refugiado da Polônia há muitos anos. E eu achei engraçado porque o Jane falou aqui no intervalo que ele já falava que era brasileiro. E meu avô fala a mesma coisa. Toda vez que a gente pergunta pra ele, mas e aí, vô, como era na Polônia? Não tem Polônia, eu sou brasileiro. Sou brasileiro. Às vezes eu canto a mesma música que os brasileiros cantam. Eu sou brasileiro, com muito orgulho. E você diz que é de onde quando te pergunto? Você falou que é de onde? Eu sou da Bahia. Olha aqui, tem uma música, eu queria falar. Vocês criaram uma canção que você canta. Eu vou até colocar aqui enquanto você fala pra gente da história desse som que você cantou, que conta um pouco da experiência dos refugiados no Brasil, né, Chen? Sim. Conta um pouco da história, como é que vocês produziram isso e o que vocês quiseram passar através dessa música? Então, primeiramente, quero agradecer a todas as equipes da Jovem Pan por essa oportunidade. Eu nunca acredito que uma das minhas músicas vai ficar tocando na rede mais famosa do Brasil, mas tudo bem. Então, a ideia aqui é porque, como eu já falei, que alguns brasileiros têm mau entendimento do quem é refugiado. Então a gente tava procurando um jeito para mostrar para eles. Se você não vê no clipe, que o clipe mostra quase todas as histórias do quem é o refugiado, porque o refugiado é alguém que vem do país dele só para também para ele fugir.
normalmente, mas não é que ele fez uma coisa errada. Então ele também vem aqui para compartilhar a cultura também deles e também para contribuir no país também. Então muitas pessoas nunca acreditam nisso, eles acham que é uma coisa política que eles quer, tipo, pega trabalhos deles e coisas assim. Mas então a ideia é para mostrar para os brasileiros quem são refugiados. Então se você vê no vídeo, eu acho que o vídeo explicou muitas coisas sobre isso aqui mesmo. Legal, olha a música aqui, vamos ouvir um pouquinho. Bate uma bomba aqui, depois outra. Então nós sabemos que vai ter outra bomba que vai chegar para nossa casa. Fugir a guerra no meu país, matar homem, pegar mulher para forte, dar criança arma na fogo, tudo. If I had lived there, I wouldn't be alive today. Tem o depoimento de vários refugiados aqui e a canção, bonita canção de fundo aqui. O nosso correspondente de Londres, Ulisses Neto, tá mandando uma mensagem aqui, tá ouvindo o programa, tá elogiando o nosso bate-papo aqui e dizendo que ele faz uma pergunta: quanto tempo demora, né, para que o refugiado possa pedir, né, de fato, ter sacramentado o seu pedido de asilo e refúgio. Lá na Inglaterra ele diz que às vezes demora mais de um ano, né? E o refugiado só pode pedir autorização para trabalhar lá se estiver esperando há mais de um ano por essa decisão. Como é que é aqui? Aqui no Brasil depende, né? Os casos hoje em dia, até pela localidade que a pessoa solicita o refúgio, varia um pouco o tempo de análise do Ministério. Mas em geral, a gente pode dizer, grosso modo, o Vinícius pode me corrigir, que vai de 1 a 3 anos, mais ou menos, esse tempo de espera do protocolo até virar o RNE. Eu gostaria de passar a bola para o John, que ele contasse quanto tempo você está esperando, John, mais ou menos, para o RNE. Estou esperando, até hoje não consegui RNE, já 2 anos. 2 anos? 2 anos, estou esperando e sofrer, porque o protocolo, o documento eu tenho, não é a verdadeiro documento. O protocolo não vale nada. Vale nada. Não pode fazer validação a diploma, porque a gente saiu no país. Eu não fui bandido, não fui vagabundo. Eu estudo universidade. Você, a formação tua... Se eu fui lá e trabalhei lá como médico. Mas como médico? Meu diploma... Você falou que trabalha como eletricista aqui. Eu trabalho como eletricista. Certo. Eu preciso fazer uma pausa, pedir licença para vocês na história, porque enquanto os refugiados aqui pelejam para conseguir documentos e viver normalmente no Brasil, os executivos são presos. A gente vai falar com o nosso correspondente, Thiago Berrais, que tem informações sobre os executivos da Odebrecht sendo presos. Bom dia, Berrais. Tudo bem, Edgar? Bom dia a você, a todos os nossos ouvintes. É a 14ª fase da Operação Lava Jato, comandados em 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 9 pessoas foram presas e, como você destacou bem, o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, está preso, e também o presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo. É a 14ª fase da Operação Lava Jato pela Polícia Federal, e nesse momento, Edgar, em Curitiba, quem está falando é o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, detalhando essa operação de prisão e também falando sobre o esquema de corrupção envolvendo a Petrobras. Vamos ouvir um trecho da entrevista em Curitiba. Do que no outro, né? Às vezes as estruturas societárias impedem que nós cheguemos talvez ao dono efetivo da empresa. Então, neste caso, ficou mais evidente, porque há mais circunstâncias nesse momento ainda a nível cautelar, porque nós não fizemos nenhuma acusação criminal. A nossa certeza se dará no momento da acusação criminal. Mas, de qualquer maneira, há indicativos suficientes para que fossem pedidas as preventivas. Edgar, o procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, afirmou que no caso das outras empreiteiras, o esquema era relativamente simples, com a participação do doleiro Alberto Youssef. Agora, no caso da Odebrecht e da Andrade Gutierrez, o esquema englobava valores em dinheiro depositados no exterior. Os procuradores continuam, Edgar, dando essa entrevista em Curitiba, porque lá é onde corre o processo.
Um cinema tem muito programa legal, fala aí, vai. Mas vou te dar uma dica aqui de um programa bem melhor gastando a mesma coisa. E sabe qual é? Um curso no exterior com a CVC. Isso mesmo, a CVC, você encontra diversos pacotes com cursos para você estudar fora do país, no exterior, e as parcelas cabem no seu bolso. Pode acreditar, custo equivalente ao que você gasta num final de semana aí esbanjando com os amigos. Além de se divertir, você aprende e volta com mais bagagem para se destacar no mercado de trabalho. Nunca foi tão fácil, barato e seguro estudar no exterior. Vá a uma loja CVC ou acesse o site cvc.com.br e confira as opções de cursos, porque a CVC está sempre com você. Vamos lá, você pode participar com a gente mandando perguntas. Daqui a pouco tem participação da nossa terapeuta sexual, Paula Napolitano, respondendo as dúvidas dos ouvintes daqui do Morning Show. Pode mandar então a sua pergunta. Raquel tá anotando tudo. O nosso Viber, qual é mesmo, Paulinho? O nosso Viber? Opa, o nosso Viber maravilhoso para você que já tem o aplicativo é 56.009.009. Você manda pra gente mensagem de voz, não adianta ligar que a gente não consegue atender, hein? Fala seu nome e de onde você tá falando. Boa, tem kit Morning Show, canequinha e camiseta do programa para ser sorteada entre os que participaram. Danita Aranha, você deixou pendurada aquela perguntinha? Repete, por favor, a tua pergunta para os nossos convidados John e o Shen. Finalmente. É o Shen. O Shen. Chique o nome dele, né? Chique. O Shen Harry. Nossa, príncipe praticamente. Queria saber por que o Brasil? Então, no meu caso, eu não escolhi, porque eu tenho que fugir do meu país por causa do perseguição, como chama? Perseguição política mesmo. Então, eu não escolhi o Brasil, então eu venho sem escolher. Então, no meu caso mesmo. Mas como foi? Você entrou num avião, botaram você num avião... Sem saber pra onde ia? Sem saber pra onde ia, como é que foi? Eu não sei aonde eu tô indo, eu só escondi, aí vem pro Brasil. Esse é um esquema, então, que tira você do país, é isso? Sim, por isso eu sou um refugiado. Vai no escuro. Pegou o bonde que apareceu na frente e vambora. Pra onde for, você tava topando. Também, né, gente, porque eu tava... de guerra, de perseguição, é isso você mesmo, tem que pegar o primeiro caminho que der. Então, eu fugi pra salvar a minha vida. Então, o único jeito é só sair do local. E você, John? Quem te ajuda a fugir? Porque, de repente, você cai num esquema que pode ser de tráfico de órgãos, de coisa maluca. Então, ninguém me ajuda, não. Eu só... Porque, sabe, aquele momento que você tava bem desesperado mesmo. Então, você não sabe o que fazer. Então, você só tem que sair mesmo. É um instinto natural da sobrevivência, né? E você, John, como é que você saiu do teu país? Eu saí do meu país normal. Você veio de navio, avião? Avião. Eu tenho meu amigo lá. Ele me ajuda para conseguir visto. E saiu. Eu escolhi o Brasil porque já foi na outro país. Eu sabia como vive os refugiados e complicação por documento. Eu falo, pode tentar no Brasil, porque no Brasil, com o protocolo, a gente pode trabalhar. Eu não sabia que o protocolo pode valer nada. Eu sabia que o protocolo pode ajudar em todas as coisas. Olha, lembrando aqui os nossos ouvintes, a gente está falando com o John e o Shen, e o John tem a formação médica e o Shen é formado em administração de empresas. O John atua aqui como eletricista, como ele falou, e também dando aulas de francês, que é o idioma dele, e o Shen é cantor, é artista, também vive da arte de cantar. Vamos em frente agora. Casel, eu queria que você contasse um pouco da tua experiência, Paulinha. Tem uma pergunta. Vai lá, manda. A gente falou aí dessa questão dos diplomas, né? E como aqui eles, enfim, não valem nada, como se tivesse zerado. Eu queria saber, enfim, se deveria haver alguma política para eles poderem trabalhar com a profissão que eles são formados. Para validar os diplomas, né? E se em algum país existe, e se existe algum esforço para que eles consigam trabalhar com a profissão que eles se especializaram aí, muitas vezes com anos de estudo, né? Bom, já, na verdade, tentando ser sucinto na resposta, já existe na previsão da Lei de Refúgio do Brasil de 97, um dos artigos é com relação ao acesso ao ensino, que deve-se ser flexível, entendendo a condição do refugiado. Então, o que falta é isso ser digerido internamente
e que se reflita na prática, alguém que procura acesso ao ensino superior e a revalidação de diplomas, algo que já está estabelecido na lei. Ou seja, o Brasil já entende, mas não existe na prática ainda. Em outros países, isso se dá de forma, vamos dizer, individual. Cada país tem o seu próprio procedimento. Eu sei que no México tem uma diretiva do próprio Comitê Nacional de Refugiados, que no México é diferente do Brasil, não existe tanta autonomia universitária como aqui no Brasil, de cada universidade escolher os seus procedimentos. Então lá eles conseguiram uma parceria direta que proporciona uma facilidade para a pessoa revalidar o diploma, mas é muito individualizado. Assim. E é uma questão, imagina quanta mão de obra qualificada o Brasil está perdendo, todo o investimento feito pela Nigéria para ele virar um médico, todo o investimento feito também pelo Congo para o rapaz virar um administrador de empresas e chega aqui no Brasil e não consegue validar um diploma. E tem mais médicos aí, né? Que o governo tanto fala. A grande questão do mais médicos também está relacionada a isso, né? A dificuldade, assim, a validação do diploma é uma coisa importante, é um procedimento importante para você, de repente, não chegar uma pessoa que se diz médica e não tem o conhecimento. Sim. Mas não pode ser um impeditivo para que a pessoa consiga validar o diploma, né? Então, a gente precisa dessa mão de obra e eles podem ajudar a gente também. Fala, Brau. A gente comentou aqui a respeito de números, né, de 59,5 milhões de pessoas no mundo que vivem em situações parecidas, e a gente está falando especificamente de refugiados, que é um número bem inferior a esse montante. Isso significa que a gente tem seres humanos no mundo inteiro passando por situações de extrema dificuldade, fugindo de seus países por quaisquer razões que sejam, tentando uma vida melhor, mas como signatários da ONU, como você estava explicando, são apenas os refugiados. Então, dessa grande parcela, só uma pequena parcela tem a possibilidade ou as facilidades que a ONU permite e que a gente já viu aqui que, mesmo assim, ainda são muito difíceis. Isso mesmo. Na verdade, como é que são esses números? Sim. Como é que se divide isso? O número de 60 milhões de pessoas que foram forçadas a se deslocar dos seus lares, ele inclui também o número de pessoas de deslocados internos. E esse é o maior número que a gente tem. Os deslocados internos, eles chegam a quase 38 milhões de pessoas que foram forçadas a sair por os mesmos motivos do refugiado, né? Perseguição em relação... Mas ainda estão, Vinícius, no mesmo país. Não cruzaram a fronteira. Não cruzaram a fronteira. Exatamente. E tem um número que eu acho interessante citar nessa colocação do Brau, que é assim, de 19 milhões de refugiados ao redor do mundo, aqui no Brasil, 8 mil refugiados, que equivale aí a 0,05 aproximadamente por cento desse total mundial de pessoas refugiadas ao redor do mundo. Sim, exatamente. Aqui no Brasil, a gente tem um número relativamente pequeno, mas que tem crescido e acompanhado, como a gente estava conversando antes, essa tendência de crise humanitária generalizada que a gente está vivendo hoje em dia, como nunca antes visto na história. Certo. Eu acho importante a gente também comentar um pouco sobre o conceito formal de refugiado. O refugiado, como o Uchen estava falando, não tem opção. Ele é aquela pessoa que está fora do seu país de origem, fugindo por motivos de perseguição em relação à sua raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social, opinião política, enfim, a conflitos armados, uma situação generalizada de violação aos direitos humanos. Então, são pessoas que não têm a opção de ficar e continuar nos lugares em que elas pertencem, porque elas estão tendo a sua vida ameaçada. Certo. Ô, Casé, eu não queria deixar passar, que você passasse pra gente a tua experiência no Acre, que recebe ali os haititas. Tem muita questão política que acaba envolvendo aí esse assunto. Porque os caras metem todo mundo no ônibus, mandam aqui para São Paulo, enfim, para uma grande cidade onde se localizam vários refugiados haitianos. Como é que foi a tua experiência lá? O que você viu e pode contar pra gente aqui? Foi uma experiência transformadora, viu, Edgar? Foi muito forte mesmo. Esse próprio número que você falou, né? São 19 milhões de refugiados no mundo e o Brasil abriga em torno de 8 mil. E a nossa imprensa fala de uma invasão do Brasil. O Brasil precisa decidir que país o Brasil quer ser, né? Ser uma potência não significa simplesmente ser desenvolvido economicamente. O Brasil tem uma economia entre as 10 mais, mas tem que ter estatura moral, né? Assim, a gente não está sendo invadido. Existem mais brasileiros vivendo fora do Brasil do que estrangeiros vivendo no país. Nós somos um país formado por imigrantes. Então, o Brasil realmente tem que ter uma política mais... o que ele fala, ele tem que realmente colocar em prática, eu acho. Assim, o abrigo que a gente está dando ainda é muito pequeno perto de outros países. O que eu vivi lá eu desci, na verdade, eu saí de Porto Maldonado, no Peru, e desci até Brasileia acompanhando
os imigrantes haitianos, né? Os haitianos, na verdade, não são refugiados porque eles não estão fugindo de uma perseguição, eles, na verdade, estão fugindo de um desastre natural. Uma catástrofe, o Haiti é a economia mais pobre do Ocidente, né? Então, assim, realmente os caras vivem numa condição muito difícil. Então, eles saem do Haiti, atravessam a fronteira por terra até a República Dominicana, de lá eles pegam um avião, vêm para a América Latina e descem pelo Peru até chegar ao Brasil, no Acre. O Brasil entendeu a necessidade dessas pessoas e aí desenvolveu um fast track, um visto humanitário, que os caras chegam, já tem uma carteira de trabalho bem mais rápido e tal, não sei o quê. Só que não existe uma integração realmente com o Brasil, não existe uma maneira de receber isso. Qual o impacto disso nessa cidade do Acre quando eles chegam no Brasil, que você percebeu e viu lá? O impacto é muito grande. O que acontece? Porque com o haitiano descendo pelo Peru, o Peru não emite um visto de trânsito para o haitiano. Então, o haitiano, para atravessar o Peru, ele tem que descer ilegalmente. E aí ele fica à mercê tanto de uma polícia corrupta que prende o cara por conta que o cara não tem documento, quanto dos coiotes também, que são os traficantes de seres humanos, que são os caras que vendem o transporte para eles conseguirem chegar até o Brasil. A gente fez isso dentro de uma van, a gente negociou com algumas pessoas, eu cheguei a negociar com um coiote, são pessoas extremamente... é uma vergonha. Quando você chega perto dessas pessoas, você sente uma vergonha porque eles estão explorando outro ser humano num momento em que eles estão extremamente vulneráveis. A van estava praticamente vazia, eram 3 haitianos que estavam vindo para o Brasil e eu conversando com o coiote, falei, cara, sua van está vazia, você vai fazer a travessia, tem várias pessoas que não têm dinheiro, porra, põe mais 3 caras aí, deixa os caras atravessarem. E o cara falou, não, deixa os caras aí, porque dessa maneira eles vão contatar alguém na família, daqui a pouco aparecem os dólares. Põe mais 100, 150 dólares. Frieza, né? É uma frieza, uma maldade, uma coisa horrível. É horrível. E aí chega realmente, como você falou, um grupo muito grande de pessoas numa cidade que não tem estrutura, que é brasileira e tal, não tem o apoio do governo federal. Enfim, a cidade enche, os serviços ficam muito piores, a população não entende, a população, a gente vai no banco, as filas são muito maiores, a gente vai ali na parte de operação de telefonia, a gente não consegue, sabe? E aí os caras também no Acre ficam numa situação, então, assim, a leitura que eu faço é que quando o cara pega e põe as pessoas, põe os haitianos no ônibus e manda para São Paulo, me parece realmente uma rusga política, né? Aqui no Acre a gente não está conseguindo, não tem o apoio do governo federal, o governo federal abre as portas do Brasil para receber essas pessoas, vamos mandar então para o governo do PT lá, vamos mandar lá para São Paulo. Certo. E aí eles que se virem, eles que façam essa coisa e fica de um lado para o outro e o ser humano fica no meio dessa jogada. Olha, eu queria, a gente tem um assunto muito vasto, complexo para se falar, a gente procurou da melhor maneira tratar disso de uma forma leve, enfim, trazendo um pouco da visão através da perspectiva da lei, através da perspectiva da experiência pessoal do John e do Shane aqui, da vivência que o Cazé teve como profissional, comunicador, e de vocês, né, da Acnur, né, que é o Alto Comissariado da ONU para esses assuntos relacionados aos refugiados. Queria agradecer você, Vinícius, por ter vindo aqui com a gente, Vinícius Feitosa, e ao Fernando Bissacô, né, que fazem parte da Acnur, a você, Cazé, obrigado, ao John e também ao Lucien, que é o artista aqui, e antes deles ir embora, eu quero que você fale um pouco desse CD que está na tua mão, Lucien. Então, primeiramente, quero agradecer tudo de vocês, mais uma vez. Então, eu quero divulgar esse vídeo aqui para todas as pessoas que está interessado no nosso vídeo. Então, eles podem entrar em contato com nós no www.refugeesinbrasil.com. Isso, deixa eu repetir aqui, Shane, é www.refugeesinbrasil, com Z, em inglês, né? refugeesinbrasil.com, que você pode adquirir o vídeo do projeto. Assim ele está interessado no vídeo mesmo. E eu tenho certeza que ele vai gostar. Certo. E também tem mais uma coisa muito importante. Amanhã é dia dos refugiados. Dia Mundial dos Refugiados. Bem lembrado. Bem lembrado. Tudo no Brasil começa e acaba em futebol. Amanhã tem a Copa. Sim, amanhã tem a abertura da segunda Copa dos Refugiados. Então, eu tô convidando todo mundo. Por favor, vem. Você joga em que posição, Shane? Não, então, eu sou técnico. Mesmo, então. Pô, legal. Não tem corrupção, hein? Não tem corrupção. Não. E eu queria colaborar com o John. Semana. Cadê o perfume Jequiti do Edgar? Eu gostaria de saber. Olha, já faria o maior sucesso, hein? Feromônio, né? Vamos lá, você pode participar também mandando perguntas. A gente vai abrir o telefone pelo 0800 777 1009 para você interagir e mandar perguntas para Paula Napolitano. Agora chegou aquele momento, Show de horror.
Olha, show de horror, a intolerância religiosa sofrida pela menina adepta do candomblé, que foi apedrejada ao sair de um culto por um extremista religioso na cidade do Rio de Janeiro. Um absurdo que deve ser combatido com todas as forças. O laicismo do Brasil, da nação, deve ser reafirmado e fortalecido pela reação e repulsa das pessoas civilizadas, de quem se espera o bom senso a esse ato grotesco. Se isso foi um ato isolado ou algo induzido por uma estratégia fundamentalista para criar aí um inimigo a ser combatido para angariar fiéis, pouco importa. O fato é que esse é um mal que deve ser cortado pela raiz. Portanto, esse é o nosso show de horror da semana. E agora o Show de bola! Cientistas e religiosos sempre se dividiram, por razões óbvias, sobre os conceitos da criação do universo. Disse Einstein em sua carta ao filósofo judeu Eric Gutkind: se algo em mim pode ser chamado de religioso, é minha ilimitada admiração pela estrutura do mundo que nossa ciência é capaz de revelar. Mas já ocorreram fusões entre os pensamentos das duas vertentes. Será verdade a frase de que quanto mais a ciência evolui, mais ela se aproxima de Deus? De qualquer maneira, tanto religiosos quanto cientistas concordam que, quando o assunto é a preservação da vida, a união deve prevalecer. Isso ficou claro na encíclica papal. Você, Paulinha, sabe o que é uma encíclica? Dani Taranha, defina uma encíclica papal. É um negócio que o Papa faz. É, mas é meio isso. Não é o Papa isso? escreve, Tá manda vendo? pros bispos do mundo inteiro. É que eu falei de forma coloquial. Exato. Boa, boa. É isso mesmo. Nessa encíclica do Papa, ele aborda a questão do meio ambiente. Nela, o Papa se põe ao lado de cientistas e faz menção ao clima mundial e ao aquecimento global, destacando a questão dos combustíveis fósseis, aspas aí do nosso Papa Francisco. A humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudar seu estilo de vida, de produção e de consumo para combater esse aquecimento, ou pelo menos as causas humanas que o provocam ou agravam, fecha aspas, essas palavras do Papa Francisco. Agora que a ciência corra para minimizar danos, criando e implementando novas fontes de energia não poluente. Tá aí o nosso show de bola da semana, essa encíclica papal. Por essa você não esperava, hein, Dani Taranha? Eu li isso aí, eu fiquei sabendo disso. Né? Achei bem bacana também. Esse papo aí, pô, até agora tá tudo certo, né? É muito Gosto bom. dele, eu vou com a cara dele. É muito bom o Papa querer minimizar danes. Danis Taranhas. Nessas horas, gente, recorram à ciência e rezem muito também, viu? Vamos unir forças, porque é o que a gente precisa. Ô, Cazé, você tem alguma dúvida sobre sexo, Cazé? Alguma coisa que você queira perguntar? Olha, esta garota sabe tudo. Paula Napolitano, bom dia. Bom dia. Ela me falou que é sexta-feira, é isso? Sexta-feira. Vai? Boa, Quer começar? Eu começar com uma dúvida? Deixa eu ver. Uma dúvida. Paula Napolitana. Oi. Napolitano. Qual dos 3 sabores de sorvete você mais gosta? Pizza também, pode ser. Ficou meio tenso pra fazer a pergunta. Vamos dar um tempo. Aqui a gente tem uma técnica, é tudo no amigo. Isso. No amigo. Eu tenho um amigo, Edgar. Falou que... Minha vida é um livro aberto, Cazé. Olha, quem quer participar também, 0800 777 1009 para você interagir ao vivo. Paula Napolitano, eu sempre te mando essa. Por onde a gente começa? Qual é a dúvida mais recorrente sobre sexo que pinta pra você no consultório? Olha, a dúvida mais recorrente está sempre relacionada à falta de desejo, né? E cada vez mais, não só das mulheres, mas dos homens também, né? E aí entram vários fatores aí no meio, né? A questão do estresse que a gente está vivendo forte hoje. Mas a primeira coisa que precisa fazer é ir no médico e pedir exames hormonais. Porque a gente está vendo cada vez mais alterações hormonais mais constantes, e isso interfere diretamente no desejo sexual também. Até a pílula anticoncepcional também pode interferir, mas estresse, cansaço... E o que se come, né? Eu logo penso no que a gente come. Gente, Também, a crise do exato. país, pelo amor de Deus, quem que consegue pensar em sexo quando crise você vai na padaria, financeira, Edgar? exato. E o requeijão tá 6,50. É o boom da brochada. Você Estamos entendeu? vivendo o boom da É brochada. difícil, hoje em dia não dá pra comprar um queijo brie, né? Não dá pra comprar um queijo brie. Não dá pra comprar um caviar de decência. Vamos lá, com perguntas aqui da Vamos lá. audiência, Paula. Queria saber qual é a diferença entre orgasmo clitoriano e vaginal. E se é verdade que na segunda vez tende a ser mais forte.
Nossa! Talvez Mas, como assim na segunda? Clitoriano e vaginal, vai. É curioso, né? Eu não sou um sexólogo, assim, Então, mas... então deixa a nossa secretária falar, cadê? Não, mas o que eu ia falar é que muitas vezes as pessoas já têm a resposta na pergunta, né? Qual a diferença entre orgasmo clitoriano e vaginal? Porque um é do clitóris, não seria isso, não? É basicamente isso mesmo. Isso, né? São estímulos em pontos diferentes. Os dois são orgasmos da mesma maneira, que podem ser mais intensos ou menos intensos, não no local, mas dependendo da excitação, de como está a relação e tal. Então, o orgasmo clitoriano é localizado no clitóris, ele é estimulado pelo clitóris. É um orgasmo que ele é muito mais fácil de ser atingido, justamente porque o clitóris ele é externo, ele tem uma protuberância, a maioria das pessoas acaba conhecendo, ou mesmo que não conheça, às vezes na própria estimulação, no rally-rola, acaba estimulando o clitóris. E o vaginal é um orgasmo um pouco mais difícil de ser atingido, porque tem todo o canal inteiro ali. Então, você não sabe direito o ponto onde é, você precisa ter um autoconhecimento muito grande. Aí entra no meio a questão do ponto G, que ainda é controverso. Mas o mais importante é, não se preocupe com o tipo de orgasmo que você vai ter. Simplesmente goze. Simplesmente aproveite, sinta prazer, diga ali pra pessoa que tá do teu lado aonde, o que, como, dá as dicas ali, porque o melhor conhecedor é você mesmo. Pera, gente, mas o cara perguntou se na segunda vez é mais intenso. Não, fiquei curiosa não. isso aí. Isso daí não tem... A questão nem é mais intenso se é na vagina ou no clitóris, nem na primeira ou segunda vez. Depende muito mais do grau de excitação e de como tá sendo essa relação. A próxima pergunta dele vai ser, e na terceira? E na terceira? Vamos lá, mais uma aqui, Paula. Henrique de Aracaju, Sergipe. Eu sou casado e sempre tenho vontade de estar fazendo com minha esposa. Em que quantidade isso se torna uma doença? Valeu. Ele tem... Que é Henrique de Aracaju, Sergipe. Já foi. Vai. Ele é Acho que ele casado. tá bem animado. A mais, tem vontade talvez. de transar bastante com a esposa. Quer saber até que ponto isso é considerado normal. O ponto que é considerado normal vai vir do casal, na verdade. A partir do momento que não estiver atrapalhando a vida de vocês. Então, a partir do momento em que a esposa consiga retornar esse desejo, não esteja atrapalhando a sua relação com ela, a sua relação com o trabalho, com filhos, com família. Então, esse é o ponto. A partir do momento que esteja atrapalhando a sua vida e a vida da sua esposa. E aí, pra se afastar um pouco disso, ele teria que se resolver um pouco sozinho pra dar um tempo pra esposa? Pode. É porque às vezes a gente tem um outro mito aí que é legal que você falou, o mito de que a partir do momento que você tá namorando ou você é casado, a masturbação não existe mais. E isso é um mito. A masturbação, ela deve, inclusive, continuar, porque é uma forma de autoconhecimento e de prazer, você com você, que é outra coisa do que o sexo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, ele pode, sim, se resolver sozinho e conversar um pouco com a esposa e entender se tá ultrapassando os limites dela ou não. Às vezes, o sexo pode ser muito alívio de ansiedade. Ele precisa ver se não é isso que tá acontecendo com ele também. Ele só não pode viaçar a filha lá da Baby Consuelo lá, que agora é contra a masturbação no começo, no meio, no fim, na idade isso? avançada. Essa mulher Quando? Por quê? Que isso? Porque agora ela entrou num novo movimento. O Edgar, tem aqui, ó, o Luan do Capão Redondo, aqui na Zona Sul de São Paulo. Ele pergunta o seguinte, Paulinha. Por que nesse tempinho mais frio ficamos mais tarados? Aqui em casa, o desejo sexual entre eu e minha esposa aumenta bastante. Isso, no frio? Eu não consigo nem tirar a roupa no frio. Não quero fazer nada no frio. Você só dá uma baixadinha na calça. Essa é a dica da nossa terapeuta. Vai pro edredom, Dani. Eu acho que, na verdade, isso depende de casal, de pessoa pra pessoa. Tem gente que no frio fica mais porque tá mais juntinho, quer esquentar mais, então acaba ali encostando mais os corpos e sentindo mais prazer e vontade. E tem gente que não quer tirar nada, a meia, o gorro, a coisa, não quer tirar nada ali do meio. Então, acho que isso aí de casal, se tá aproveitando nesse momento, curta bastante. Vamos lá, 0800 777 1009 pra você perguntar aqui ao vivo pra Paula Napolitano. Enquanto isso, mais uma do Viber. Olá, galera do Morning Show, meu nome é Neto, moro em Santa Cruz de Capibaribe. Eu gostaria de saber porque quando sou muito acariciado nos meus ouvidos, eu, assim, ocorre a ejaculação tão rápido, ao menos sem tocar no pênis. É devido à ejaculação rápida? Não sei, eu ejaculo muito rápido. Eu queria saber se é por causa disso. O ouvido é o botão. É uma coisa da ejaculação precoce, né, do homem, né? Ele deve ficar muito excitado. Deve mas ser ele porque disse sem tocar no pênis, gente. Ele é um ponto erógeno. É um ponto erógeno. É um ponto erógeno pra todas as pessoas, pode ser um ponto, mas pra ele deve ser o ponto
um dos pontos mais sensíveis aí. Agora, existe um nome para isso? Audição? acho que não sei. É um caso orgasmo auditivo. Audição. A gente vê muito isso, principalmente de ter ejaculação, muitas vezes para quem é paralítico, coisas do gênero, que tem essa sensibilidade muito maior na orelha, na parte de cima do corpo. Agora, a partir do momento em que está prejudicando, no sentido dele não conseguir evoluir para uma relação sexual, é importante que ele realmente procure aí um terapeuta sexual, um médico terapeuta sexual ou psicólogo terapeuta sexual, porque pode ser que esteja atrapalhando a vida dele no sentido de não conseguir continuar. Agora, se já sabem que esse é o ponto e que vai ter ejaculação, às vezes é uma forma da pessoa estar dando prazer para outra sem precisar para penetração. Usa headphone, né, meu? Faz sexo de iPod, não sei, é uma solução. Sim, assim como muita gente vai para masturbação, às vezes o dele é ir para a orelha também. Então, se não tá prejudicando, curte aí a orelhinha. Acho que o grande problema é não conseguir passar o cotonete, né? Como é que ele limpa a orelha, meu? Fica de pau duro, já começa a contar, não dá. Daqui a pouco mais sexo com Paula Napolitano aqui no Morning Show. Chegou o momento do nosso... Extra. Manchetes maravilhosas. As notícias que vão mudar a sua vida. Fui comer banana e falei, vamos usá-la, diz Liz Maia sobre ensaio nu. Ex-fazenda Heloísa Faisal diz que pessoas viram gays por mutação genética. El Chan faz concurso para nova dançarina no Domingão. Pode ser até transex. Luciano Zafir entrega que elenco de Os 10 Mandamentos troca figurinhas pelo celular. Faustão exagera com paletó brilhante e de gosto duvidoso. Ana Maria Braga revela que não arruma namorado porque é mandona. Agora 11h20, horário de Brasília. Morning Show aqui, olha, a participação dos nossos ouvintes agora pelo 0800 777 1009. A gente tá na linha com o nosso ouvinte de Natal, Thiago. Bom dia, Bom dia, Natal, não. Bom dia, Thiago. Alô. Aqui, claro. Alô, Thiago. Oi, tá ouvindo? Tudo bem. Olha lá, qual é a tua pergunta? Foi falha minha. Qual é a tua pergunta pra Paula? Não, é que todo mundo fala que masturbação dá muitas espinhas, mas quando você é muito jovem, assim, com 20 anos, e com muita espinha na cara, e o pessoal fica me zoando, me trolando, porque eu tenho muitas espinhas. Aí o pessoal fica falando que é por isso que masturbação dá muita espinha na cara. E eu queria saber se isso é verdade ou mito. Legal, obrigado pela participação, Thiago. Os jovens onanistas brasileiros, eles querem saber, né? Mexe com hormônio e que gera espinha, tem alguma relação, Paulo, ou não? Thiago, fica tranquilo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí é um mito que vem lá de trás, justamente porque a masturbação era proibida, porque acreditava-se que você estava jogando fora a possibilidade de ser pai. E aí vieram esses mitos todos de que a masturbação causa mais pelos, espinhas, mas a masturbação não causa mal nenhum à nossa saúde. Então pode ficar tranquilo que tudo isso aí é mito e, na verdade, inveja aí de você. Brincadeira, mas masturbação não causa mal nenhum, pelo contrário, é uma forma de prazer com a gente mesmo, de autoconhecimento do corpo. Então, avisa aí pros seus colegas que ficam tirando sarro que eles estão totalmente errados. Vamos a Brasília agora, nosso ouvinte Daniel. Bom dia, Daniel. Bom dia, Edgar. E aí, qual a tua pergunta? Eu queria saber se o sexo na gravidez interfere ou machuca o feto de alguma forma. Minha mulher tá grávida de 2 meses e ela tá com medo de fazer com medo de machucar. É com receio. Ela tá com quantos meses? 2 meses. 2 meses. Isso, eu tô subindo. Pelas paredes, né? É isso aí. Vou passar o cotonete, só que sai tudo. O que você tem a dizer, Daniel, o sexo Paula? na gravidez, ele não faz mal nenhum. A princípio, ele não faz mal nenhum. É até bom pra intimidade do casal. Se a mulher também tiver com vontade nessa época, é legal pra intimidade do casal, para continuar tendo esse contato e também acabar não tendo a visão da sua mulher só como a mãe, que muitas vezes acontece. Agora precisa só verificar com a ginecologista se não tem nenhuma gravidez de risco, se ela não teve nenhum sangramento. Não tendo problema nenhum, a gravidez, o sexo na gravidez, ele não é problema nenhum. Reafirmando, tanto no comecinho assim, como Sim. ela tá no começo. A não ser que a ginecologista peça, Tem alguma exatamente, observação médica. tenha já tido abortos anteriores ou coisas nesse sentido, mas se for uma gravidez normal, se a mulher estiver com vontade,
é totalmente liberado. Quando a barriga crescer um pouquinho, eu sair de ladinho. E mudando as posições. E eu ia dar uma esperança pra ele. Ele falou que ele tá meio desesperado. Às vezes no começo também a mulher fica meio enjoada. Mas passa, viu? Ó. Dá chiclete pra ela que passa o jogo. Bom, enquanto a gente aguarda a pergunta do Casé, que ainda não vai. Não definiu a sua pergunta ainda. Eu ouvi falar outro dia. Agora ou não? Vai lá. O que é um orgasmo seco? Orgasmo seco é quando ele não tem ejaculação. Então, normalmente é um orgasmo masculino. Ou feminino, pode ser também? Normalmente ele é mais masculino, porque daí é a questão de não ter ejaculação. Então, quando a pessoa consegue ter o orgasmo, que é o ápice do prazer, onde tem todas as contrações musculares pélvicas, mas não tem a ejaculação. Isso é muito treinado até no Tantra, em algumas técnicas, principalmente orientais, onde eles treinam conseguir ter vários orgasmos sem ter ejaculação. E normalmente quando você tem ejaculação, você precisa do tempo ali até começar de novo. Mas não dá dor no saco depois? Você não fica com... Se prolongar muito, pode dar dor no saco sim, mas muitas vezes a dor acaba sendo pela ereção muito contínua ou por você estar segurando a ejaculação. Vamos aqui, mais uma do Viber. Aqui de Brasília. Eu queria muito uma dica dessa sexóloga Salve Nossas Vidas. Quando o negócio do homem lá é muito grande e machuca, como é que a gente faz para ter uma relação boa? Acho que isso vai salvar a vida de muita gente. Ou não, né? Salvar a vida. Convida umas pessoas. Olha lá, as dicas principais quando o negócio é muito grande é tentar posições em que você tenha maior controle. Então, normalmente, posições em que a mulher fique por cima, são posições que são melhores ou posições em que não está diretamente vagina ligado com pênis. Então, posições em que o homem tem controle, acaba ele não tendo essa percepção de que vai machucar, quer colocar tudo. Então, você tem que estar sob controle e ir guiando até onde ele pode ir ou não. E muitas vezes usar o lubrificante também para ajudar para que esse deslize também ocorra mais facilmente. Mas não ficou claro se a pergunta é se ele é grande longitudinalmente ou na latitude. Na largura. Porque se é na latitude, na largura, como é que faz? Se é na largura, aí quanto mais ela usar lubrificante, vai ser mais fácil. Quanto mais excitada ela tiver, já vem a lubrificação da vagina e a vagina já aumenta de tamanho, porque na verdade na largura é menos complicado ainda, porque sai até bebê lá de dentro, né? Então a vagina ela é bem elástica. O problema é quando é maior no comprimento, que daí a mulher tem que estar sob comando para dizer até onde pode ir. E até se não tiver no comando, existe caso que foi até mais assim, mais profundamente, teve uma perfuração. Chegou até o coração, por exemplo. De perfuração chegar até o coração, eu não sei, mas de machucar e lesionar o colo do útero, isso sim. E aí causa uma dor muito grande. Vamos lá, tá tempo para mais uma aqui. Bom dia, pessoal do Morning Show. É Flávio de Beraba quem fala. Alguns anticoncepcionais podem realmente diminuir a libido da mulher ou isso é mito? Isso é verdade, sim. Tem várias pesquisas mostrando que o anticoncepcional pode diminuir a libido da mulher. Então, quando a mulher começar a usar o anticoncepcional, ela tem que estar vendo se o desejo dela... Porque quem vai dizer muito é a própria mulher ou o uso de longo prazo, que também pode interferir. Aí, com o ginecologista, o ideal é fazer exame justamente de testosterona, porque costuma acontecer que a testosterona baixa em função da pílula, e aí trocar de pílula, ver outra alternativa com o ginecologista. Sabe o que eu ia perguntar? Essa busca louca pelo prazer e pela realização sexual e essa frustração que todo mundo tá passando, ou seja, que não tá conseguindo transar tanto, ou acha que poderia estar transando mais, tá acabando com as relações, porque as pessoas acabam falando, eu não tô querendo transar com esse cara, então quer dizer que eu não gosto mais dele. Sim. Você acha que as pessoas... Isso eu vejo isso muito no consultório, que é justamente essa coisa, se a gente não tá transando tanto por semana, ou se eu não tô tendo mais tanto desejo, eu não devo gostar mais dessa pessoa, devo procurar outra pessoa. A gente tem que tomar um cuidado, porque a gente tá vivendo numa ditadura de sexo, tem que ter tanto por semana, regra, roteiro, script, no sexo e no amor não tem regra, roteiro e script. Você tem que estar satisfeito, seu parceiro e sua parceira é satisfeito. Boa. Sexta-feira, mais sobre o assunto. Quem quer saber mais, entra no blog www.sexplicando.com. Ótima sexta-feira pra todos. Eu ia até colocar o encerramento, mas às vezes eu preciso esperar um pouquinho, né?
Será que a gente... Não, vamos deixar o encerramento rolar então, Cazé. Eu queria te fazer um convite, já que você veio aqui, falou com os refugiados, né? Deu seu pitaco na hora do sexo. Na sexta-feira. Várias anotações que eu vi enquanto a Paula Fez falava. várias anotações. Anotei tudo. Ficou aqui. interessadíssimo na história do curto e grosso ali, você percebeu? Também, né? Eu queria ter recebido o kit com a canequinha, a camiseta e a cueca do Edgar, mas agora eu vi que a cueca dele é PP, né? Então, a voz é que é grande. Mesmo você cometendo essa indelicadeza, quer dizer, eu gostaria de convidá-lo a participar na semana que vem aqui do Morning Show, na nossa bancada. Topa? Porra, aqui assim, aqui é já, nesse momento. Agora a gente topa, né? E a gente vê depois. Eu tô feito. Diz que sim, é sexta-feira. Semana que vem nem lembra. Vamos aí. Segunda-feira às 10 aqui, então. Então, tá bom. Paula, obrigado, viu? Obrigada. Obrigado pela tua participação. É isso, gente. Agora sim. Obrigado pra você que participou. Obrigado pela tua audiência. Valeu, Zé Armando Vanucci. Valeu, Paulinha. Valeu, Brau. Valeu, Dani Taranha. O ganhador do nosso kit é o Luiz de Joinville, em Santa Catarina. Ele é o ganhador, leva a canequinha e a camiseta do programa. É isso aí. Bom final de semana. Segunda, tamo aí. Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está